Pai do Senhor, meu querido, minha querida irmã, servo e serva do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo novamente a mais uma aula aqui neste canal. Nós estamos tratando sobre as promessas de Deus nesse quarto trimestre de 2024, das lições bíblicas, tá? Então vamos para o que interessa, né? Que é para o nosso vídeo, mas antes disso, gostaria de fazer aqui abrir um parênteses para te pedir para você se inscrever, compartilhar, comentar, deixar seu joinha, interagir com a gente nos comentários. A sua participação aqui é muito importante, tá? Precisamos muito da sua participação. Nos ajude a divulgar o Evangelho através das redes sociais. Eu sei que você vai fazer isso porque você é de Deus, tá? E quem é de Deus proclama as coisas de Deus e a palavra de Deus. Tá bom, meu querido? Partindo então para o nosso conteúdo, nós vamos ver exatamente nesta segunda aula sobre a temática As promessas de Deus para Israel. Então será uma aula aqui voltada mais para a questão de Israel, não tão quanto para a igreja, tá bom? Você que geralmente faz parte das igrejas Assembleias de Deus, podemos dizer 90% da chance dessa lição ser aplicada no domingo, dia 13 de outubro de 2024. Porém, se você faz parte de outra denominação pentecostal, que não é Assembleia de Deus, ou leva o nome de Assembleia de Deus, mas não é aquela da CGADB, né? Geralmente você deve ter aí um outro dia, uma outra data de apresentação, de aplicação desta lição. Mas isso não significa que tem que ser todo domingo, todo dia 13, tá? Até porque esse vídeo vai ficar gravado e você pode ver quantas vezes você quiser, na data que você quiser, no tempo, no período que você quiser, tá ok? Então, combinado assim, você já deixou seu like, já se inscreveu, já compartilhou, já deixou seu comentário aí, deu seu feedback? Então, bora pro texto áureo, que diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. A verdade prática desta lição, desta aula, diz: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Glória a Deus. Então, ainda que Israel possa ter tido uma queda, né, espiritual, mesmo assim, Deus tem promessa para essa nação. Nós vamos ver aqui quais são essas promessas maravilhosas de Deus, né? Vamos para a leitura bíblica. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. É o chamado de Abrão, né? Quando Deus chama Abrão, mas vamos ver aqui como o texto nos apresenta. Ora, o Senhor disse a Abrão: Saí-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Romanos 9, do versículo 1 ao versículo 5. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e os concertos e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Vamos para a introdução, para termos ali um panorama do que nós vamos ver, aprender. Diz assim, ó, o início das promessas, né? Vamos ver aqui nessa aula. Segundo,
Quais são essas promessas, os propósitos divinos e objetivos dessas promessas, que é o terceiro ponto. Quarto ponto, aspectos dessas promessas. Quinto, a reafirmação dessas promessas. Sexto, os resultados dessas promessas para Israel e para a humanidade. Sétimo, a promessa final para Israel. E, por último, aí, algumas aplicações práticas. Lógico que dá para tirar lições práticas desta aula. Vai ser um texto muito usado assim para a questão de Israel, historicamente, até profeticamente, mas dá sim para tirarmos proveito e lições aqui dessa aula. Tá bom, meu querido? Vamos para frente? Pronto. Primeiro ponto aí, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Vamos ver então o início das promessas, o início dessas promessas de tornar Israel uma grande nação. O início foi assim: começa com uma ordem dupla que Deus deu a Abraão. Gênesis 12:1. Essa promessa incluía Abraão romper com o passado de uma terra pagã e com sua parentela, que adoravam outros deuses, e ir para uma terra até então para ele desconhecida. A primeira promessa, junto com essa ordem de Deus, que Deus fez, também vem junto com elas, dessa ordenança, uma promessa que foi o que? De fazer dele a grande nação e por aí vai. Porém, essas promessas estão divididas pelo menos em 4 partes. Capítulo 12, versículo 1, versículo 2 e 3. E nós vamos ver aqui quais são essas partes, né? Essas divisões. Vamos ler aqui, ó. A magnitude dessa promessa é que na época Abrão tinha 75 anos e Sarai, sua esposa, 65 e era estéril. Então vamos ver aqui a primeira divisão dessa promessa aqui. Ponto 1. Far-te-ei uma grande nação. Essa promessa não se referia apenas a um crescimento numérico de um povo, mas à formação de uma nação especial, escolhida por Deus para cumprir um papel singular no plano divino. Tá? Segundo ponto essa nação seria moldada para ser uma luz entre as nações. Então, essa promessa não se referia apenas a um crescimento numérico, ou seja, somente um povo numeroso, mas à formação de uma nação especial, específica, escolhida, singular, tá? Que tinha capacidade dada por Deus para cumprir um papel divino, de cumprir um papel messiânico, de cumprir um papel redentor. Segundo, essa nação seria moldada para ser uma luz entre as nações. Então, as nações iam ver em Israel. Israel deveria ser um exemplo de nação, um exemplo de povo fiel, um exemplo de povo servidor, um exemplo de povo monoteísta. Tinha que ser luz para aquelas nações e para todas as nações. Tinha que ser luz para todos os povos. Então foi para isso e com esse propósito que Deus faz essa promessa para Abraão, que faria uma grande nação, para que essa nação pudesse ser o diferencial e fazer a diferença e ser sim a possuidora da mensagem redentora para o mundo. Então, um povo que ela, e pela sua existência e pelos seus atos, refletiria os propósitos e a glória de Deus no mundo. Então, essa era a responsabilidade de Israel. Servir como farol da glória de Deus para o mundo, reluzir a glória de Deus, refletir o propósito de Deus para a sua glória e para que o mundo pudesse ver o resplendor da glória de Deus vinda pela nação de Israel. Vamos para o próximo ponto aqui. Segundo, bênção e engrandecimento do nome. Então, na primeira fase lá, Deus disse, farei uma grande nação, e agora Deus também diz nessa profecia, diz nessa promessa, que engrandeceria o nome de Abraão ou Abrão, quando ele diz, engrandecerei o teu nome. Um grande nome implicava em ter uma reputação de honra, integridade e respeito universal. Não é um grande nome
como um sinal de exaltação de Deus. Olha, Deus exaltou Abraão. Não, era um grande nome no sentido de reputação, de integridade, de respeito, né? De reputação de fidelidade, de reputação de serviço. Abençoar-te-ei, diz dentro desse contexto, de uma bênção transcendente, e não somente as simples bênçãos materiais, mas uma bênção eterna, que aplicasse e apontasse para a eternidade. Inclui o fortalecimento espiritual, a capacidade desta nação cumprir o propósito divino. Olha só que maravilha, que plenitude desta promessa. Então, quando você lê lá, Deus dizendo, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, é dentro desse aspecto, do aspecto de reputação, de ter um nome de respeito, de peso, de Israel ter essa reputação de peso, de respeito, né, de cumpridor do propósito, de entendendo a questão profética e espiritual também, de que o Messias, o Cristo viria deles, e não com essa pegada que hoje que existe, que partiu para a existência de uma pegada mais humana e não de uma pegada tanto quão espiritual. Por exemplo, a questão da profecia do reino de Davi ser eterno, eles entendem não como uma questão espiritual, no sentido de uma vida para sempre com Cristo. Eles entendem que será um período de dominação, né, desse Messias, e ali aniquilará tudo e viverá para todo sempre, para a eternidade, dentro desse cumprimento de propósito, ou dentro do cumprimento desta profecia, né? Na verdade, não é. Na verdade, essa profecia do cumprimento da redenção que viria através da nação de Israel era exatamente o estabelecimento do reino de Cristo dentro dos parâmetros que aconteceu, tá? Que Cristo viria, morreria, perdoaria os pecados de todas as nações do mundo, né? E depois voltaria. Mas eles entenderam de uma outra perspectiva, de uma perspectiva mais humana, de uma realeza humana, né? De tirar um Messias que tirasse o povo do jugo dos romanos e do jugo de outras nações, e por aí vai, né? Então, agradecerei teu nome. Aqui não se trata apenas de fama e notoriedade. Lógico, Abraão é famoso, né? Isaac, Jacó são famosos dentro da cultura judaica, tanto quanto Moisés também é uma figura famosa. Mas aqui não se trata apenas dessa notoriedade, né? Terceiro, bênção ou maldição para os outros. Então, nesta parte da promessa, Deus estabelece uma relação direta entre a forma como as nações e indivíduos tratariam Abraão. Então, aqueles que abençoassem Abraão seriam abençoados. Aquele que amaldiçoasse Abraão também seriam amaldiçoados. E esta promessa, irmão, ela cumpre-se até hoje. Tá? Então, as consequências da resposta divina dar-se-ia pela postura que essas nações iriam tratar Israel. Tá? E hoje é da mesma forma. A postura de guerrilha que Israel muitas das vezes toma com relação aos outros povos, principalmente os povos vizinhos ali, trata-se de uma promessa antiga, trata-se de um fato ocorrido lá atrás, na época ainda de Abrão, né? Quando falamos dos árabes, né? Nós estamos falando ali também de uma questão até de familiar, né? De Ismael, de Isaac e Ismael, né? Os povos hoje inimigos de Israel, eles fazem parte de uma grande geração de ismaelitas, né? Que vieram através de Ismael. Tá? Também tem a questão de Jacó e Esaú. Não é isso? Que um dominaria o outro. Tem essa questão também, essa questão profética de um povo dominar o outro. Tá? Não vou dizer nem venda, mas a troca da primogenitura não foi nem o seu pai Jacó que abençoou errado, pelo contrário,
Esaú, ele abriu mão, é bom que isso seja claro, abriu mão da sua primogenitura. E assim, Jacó, ele fez uma proposta: olha, se tá com fome, eu faço aqui um guisado e tal, eu faço um prato de comida aqui e te dou. Mas, em contrapartida, você me dá então a bênção da primogenitura. E eles concordaram com isso. Né? Então, assim, eles perderam. Esaú trocou a bênção da primogenitura, que era uma bênção máxima, né, para o filho, qualquer filho receber do seu pai. E ele menosprezou e trocou por um prato de comida. Né? Olha aí, depois tem as consequências. Né? Quarto ponto da bênção, um canal de bênção. Então, Abraão seria, através de Abraão seria um canal de bênção para todas as famílias da terra. E por que tem que falar essa questão de Israel? Porque Israel ele veio de Abraão. Israel faz parte das 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó. E por aí vai. Então, olha só, essa raiz da bênção, essa raiz da prosperidade, essa raiz da primogenitura, essa raiz do patriarcado, ela parte desse princípio, tá? E assim, se a gente consegue entender isso dentro do panorama profético também por dia de hoje, não se trata de uma geopolítica apenas, é muito mais profundo. Não se trata apenas de um tratado de geopolítica atual. A gente consegue perceber que esse povo judeu aí, eles sofreram durante toda a sua existência. Né? Teve a perseguição lá no Egito, nós conhecemos a história, Deus usa Moisés, né, e a sua família para tirar o povo dali do Egito, uma perseguição ferrenha. Depois teve a perseguição e as invasões dos povos inimigos na terra. Né? Israel teve que combater contra seus inimigos para retomar Canaã. Depois vieram os juízos de Deus sobre esse povo, né, devido ao ato de desobediência. Em que sentido? Trazendo nações para oprimir a Israel, trazendo a Síria, trazendo Babilônia, como com Nabucodonosor, tá? E tantas outras nações que depois também vieram para assolar. Tantos e tantos embates, tantas pessoas não morreram, derramaram seu sangue em batalhas, e depois, com o decorrer dos anos, das épocas, das eras, o povo de Israel, o povo judeu espalhado pelo mundo, também sofreram inúmeras perseguições. Em alguns lugares, até hoje, os judeus sofrem um certo preconceito, tá? Podemos ver também na época do Hitler, não é? Na época do Hitler, a perseguição, mais de 6 milhões de judeus. Teve um período da Inquisição também, que muitos judeus morreram. Então, assim, é é um caminho muito sanguento. Foi muito derramamento de sangue desse povo que foi escolhido por Deus. E aqueles que abençoam Israel também são abençoados. Aqueles que amam Israel, Deus também o ama. É tanto que a Bíblia pede para que oremos pela paz em Israel, oremos por Israel, né? Que é a cidade santa do nosso Messias. Então isso significa que através de Abraão a bênção de Deus se estenderia sobre toda a humanidade. Isso porque essa bênção diz respeito ao advento de quem? De Jesus Cristo. Sua boa notícia é oferecida a todas as nações. E entender respeito por essa nação, respeito por este povo, porque Cristo veio daí. Esse é o povo pela qual Cristo veio. Cristo não veio dos árabes, Cristo não veio do islamismo, Cristo não veio dos povos, de outros povos, né? Cristo não veio dos povos cuxitas, não. Cristo veio do povo semita, da genealogia de Sem, tá? Então, assim, é necessário um respeito, é necessário um temor para com Deus quando olhamos a história desse Israel, né? Desse povo de Israel, que
tanto fizeram para massacrá-los, para aniquilar esse povo. E parece que quanto mais são perseguidos, mais esse povo cresce. Porque quem dá o sustento de Israel é Deus. Segundo, outras promessas a Israel. Demais promessas feitas a Israel. Promessas para Abraão, são promessas para Israel. Lógico, a gente não pode aqui desanexar uma coisa da outra. É importante entender que todas as promessas feitas a Abraão, evidentemente, se refere também a Israel. Isso porque foi a partir de Abraão, né, que é o avô, digamos assim, de Israel, né? Vamos analisar por esse lado, né? Então, Abraão é Abraão, Isaac e Jacó, é o bisavô, né? De Abraão veio Isaac, e de Isaac veio Jacó. Então, Abraão é o bisavô da nação de Israel. O avô seria Isaac, que é pai de Jacó, que veio de Jacó, surgiu as 12 tribos, os 12 filhos, que tornou as 12 famílias, que são 12 tribos, e depois Deus muda o nome de Hebreus para Israel. Lembra daquela luta com o anjo que Jacó teve? A partir daquele momento, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Maravilha, glória a Deus. Então, quando falamos de Abraão, das bênçãos de Abraão, estamos falando, logicamente, de Israel. Promessas de um filho para Abraão. Então, essa foi uma grande promessa feita por Deus a Abraão. Era uma promessa significativa, pois não só envolvia o cumprimento pessoal e familiar, mas também era essencial para a formação de uma grande nação. Devido à sua idade e esterilidade de Sara, Abraão sugeriu que talvez seu servo Eliezer pudesse ser seu herdeiro. Mas aí Deus não aceitou, né? Abraão querendo ajudar a Deus. Segundo, essa sugestão de Abraão refletia uma tentativa dele de conciliar a promessa divina com as limitações naturais que ele e Sara enfrentavam. Porém, Deus foi categórico em sua resposta, reafirmando sua intenção de realizar algo extraordinário e sobrenatural na vida de Abraão e Sara. Olha, se fosse a questão de Eliezer, seu herdeiro, onde é que estaria o milagre? Né? Onde é que estaria o poder de Deus? Onde é que estaria a mão de Deus operando a promessa, fazendo cumprir a promessa? Se ele fez a promessa, ele tem os seus meios de garantir o cumprimento das mesmas. Aí vem um homem, né? Abraão aqui com uma figura do homem na tentativa de querer ajudar a Deus. Ei, meu querido, não precisa. Se ele falou, parece até impossível, pode até parecer uma circunstância inacreditável. Aos olhos humanos não há possibilidade nenhuma de se cumprir, de acontecer. Mas quem prometeu foi quem? Que promete não falha. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Não importa, pode estar de idade, não importa o peso, a idade, não importa a distância, não importa o tempo, não importa a idade, não importa nada. O que importa é, e ele fez a promessa, e se Cristo fez a promessa, fique tranquilo, meu irmão, fique tranquilo que ele vai cumprir. Não queira usar subterfúgios, porque Deus não precisa disso, tá? Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Uma outra questão aqui, a promessa continua por meio de um dos filhos de Isaac. Então, Rebeca também era estéril. Isaac, todavia, ao invés de arranjar um herdeiro através de um ventre escravo, como havia feito seus pais, foi buscar a ajuda de Deus. Que maravilha! Essa promessa destaca a continuidade do plano divino através das gerações, reforçando a fidelidade a Deus em cumprir suas promessas, não apenas a Abraão, mas também a sua descendência. Deus continuava a executar seu propósito por meio de Isaac e Rebeca, assegurando que a aliança estabelecida por Abraão se estenderia a futuras gerações. Então, a partir dali, Deus cumpre a sua promessa com Abraão e vem e nasce quem? O filho da promessa, já na sua tenra idade,
assim, já na sua idade avançada, melhor dizendo, né? Já na idade avançada de 100 anos, praticamente, Deus abre a madre, né, de Sara e, juntamente com Jacó, coabitam e nasce Isaac. Porém, Isaac vai por um caminho diferente ali, no cumprimento da promessa que Deus havia feito, né, para sua para sua posteridade, para sua genealogia, para sua posteridade. Ele, o que é que ele faz? Ao invés de ele buscar um ventre escravo, o erro que seu pai cometeu, ele não cometeu. O que foi que ele fez? Foi em busca, né? Ele foi em busca de alguém, né, dentro da sua própria parentela. Melhor dizendo, Abraão pede para que busque uma esposa para o seu filho, os seus criados, seu servo Eliezer, sai em busca de uma esposa, vai até a parentela de Abraão e Sara e traz consigo Rebeca. E Rebeca casa-se com Isaac, também era estéril, e Deus abre a madre de Rebeca e abençoa poderosamente esse casal. O cumprimento dessa promessa veio com o nascimento de Esaú e Jacó. Então eles tiveram ali filhos gêmeos, né? Esaú e Jacó. Esaú vende sua primogenitura a Jacó. Gênesis 25, do versículo 20 ao 34. A promessa renovada. Após uma série de acontecimentos, entre os quais Esaú rejeita, assim, vender, eu analiso mais como uma rejeição. Acho que esse termo é mais apropriado. Rejeição. Ele rejeita a sua primogenitura. Então Deus confirma sua promessa a Jacó. Ora, o camarada troca a sua primogenitura por um prato de comida. E aí, com isso, por isso que a Bíblia fala, acredito eu, e creio que quando a Bíblia fala que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú, pelo fato dele ter rejeitado a primogenitura, que era uma bênção máxima do pai para o filho. E ele seria representatividade, ou através dele poderia vir, sim, as 12 tribos, né? Ou vir a nação de Israel. Mas Jacó, entendendo, vou dizer a necessidade, usar um termo bem correto aqui, é, entendendo, entendendo como era a importância, o tema é esse, entendendo a importância da primogenitura, ele faz ali uma proposta, ó, como eu expliquei lá atrás. E aí, você está com fome? Eu faço um prato de comida, um prato de lentilha, né? E aí você vai, te dou, você está com fome, porém, em troca disso, você me dá a, o direito da primogenitura. Ele tá bom. Se fosse assim, hoje, né? Então vai, leva. Como se fosse um objeto insignificante, algo insignificante. Não, vai lá. Vai. Depois que ele volta atrás, que ele se arrepende, não tem mais jeito. Isaac já havia abençoado, né, a Jacó, e agora Esaú começa a perseguir Jacó por causa disso. Um erro crasso, um erro terrível de Esaú. Então, essa renovação da promessa marca o que, então? A aliança contínua de Deus com a linhagem de Abraão. Note que, se eu não me engano, Esaú procurou outras tribos, né? Procurou povos de outras tribos, em detrimento de Jacó, que Labão, procurou Labão. E Labão, que é parente ali dos seus pais, né? Eu acho que, se não me engano, é tio de Jacó. Labão vai ali, faz uma proposta de trabalho, e aí nós já sabemos que ele trabalha 7 anos por Raquel, e aí Labão engana ele, dá Lia no lugar, e aí depois ele trabalha mais 7 anos, e aí sim ele casa com a mulher que ele amava do seu coração. Com Lia ele tem filhos, com
Raquel também, ele tem filho. É isso? Então, Jacó e seus 12 filhos. Jacó e seus 12 filhos. Então Deus cumpre todas as suas promessas. O cumprimento desta promessa veio com o nascimento dos 12 filhos de Jacó, formando as 12 tribos de Israel, que seriam a base para a formação da nação de Israel. Gênesis 35, versículo 22 ao 26. Então a promessa do reino do Messias, marcada pelo nascimento de Jesus como descendente de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Jeremias 23, versículo 5, Isaías 7, 14, Lucas 18, 35 ao 40, Mateus 1, 23. O reino do Messias, portanto, é a consumação das promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó, garantindo que a redenção e o governo divino sobre todas as nações sejam estabelecidos através de Jesus. Ponto 3. A promessa da salvação para Israel. A promessa final para Israel. A queda de Israel. Então, a promessa da salvação para Israel. Se existe uma promessa de salvação, consequentemente houve uma queda, né? Então, a queda de Israel. Essa queda acontece porque Israel fracassou em cumprir seu papel como povo sacerdotal e testemunha de Deus entre as nações. Lucas 21 e 24. Sua rejeição a Cristo e ao Evangelho foi sua maior queda. Então Israel ele recusa Cristo. Como eu expliquei, eles esperavam Cristo, esperavam o Messias político que libertasse-os da escravidão e da opressão política da sua época. Romanos 9, versículo 30 ao 31, depois capítulo 11, versículo 11 ao 15. Então essa foi uma das quedas de Israel, ou pelo menos a maior queda, que foi rejeitar o verdadeiro Messias. A tristeza de Paulo por Israel. Então essa queda traz para o apóstolo Paulo, um dos grandes pregadores do Novo Testamento, uma profunda tristeza. Olha só aqui a imagem, né, representativa e o texto dizendo: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Como nós lemos lá no texto áureo, né, no texto base lá, texto-chave. Então, essa profunda tristeza de Paulo por Israel revela o coração de um apóstolo que carrega um amor intenso e uma preocupação sincera pela salvação do seu próprio povo. Pela salvação do seu próprio povo. A dor de Paulo é uma combinação de amor, compaixão e um desejo ardente de ver seu povo reconciliado com Deus. Como o apóstolo Paulo amava seu povo, né? Amava ali os seus patrícios, querendo que a salvação pudesse alcançá-los, mas infelizmente muitos deles negaram e rejeitaram a salvação através de Cristo Jesus. Uma outra promessa de salvação a Israel. Então Deus tem uma promessa de salvação para Israel. Embora o povo de Israel esteja temporariamente em estado de endurecimento, a promessa de salvação para eles permanece firme. Romanos 9, 27, depois capítulo 11, versículo 25 e 26. Portanto, essa promessa é uma afirmação que Israel continua sendo o povo com quem Deus fez acordos fundamentais e que ele continuará a cumprir suas promessas, oferecendo esperança tanto para Israel quanto para os que creem nele. Então, o plano divino de salvação inclui pessoas de todos os povos e raças, desde que aceitem pela fé em Jesus Cristo. O remanescente de Israel fará isso reconhecendo Cristo como o Messias. Glória a Deus. Para concluirmos, nós temos aqui esses pontos aqui, tá? Nós temos alguns pontos. Algumas aplicações práticas. Como devemos, então, aplicar tudo isso que foi falado aqui? Ponto 1. É preciso romper com o passado que não agrada a Deus, para que, assim, as promessas condicionais se cumpram em nossas vidas.
Ponto 2. No cenário de impossibilidade humana, é onde o poder de Deus se manifesta com maior clareza. E o ponto 3. A fé em Deus nos capacita a confiar nas promessas de Deus, independentemente das circunstâncias contrárias. Então, romper com o passado é importante, tá? Para podermos ver o cumprimento dessas promessas condicionais de Deus nas nossas vidas, tá? Num cenário de impossibilidade humana, é exatamente aí onde o poder de Deus pode se manifestar com mais clareza. Por isso que Deus disse para o apóstolo Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Outro ponto, a fé em Deus nos capacita a confiar nas promessas de Deus, independentemente das circunstâncias contrárias. Então é a fé em Deus que vai te capacitar, te dar força para vencer as intempéries e as circunstâncias contrárias. Outro ponto, em se tratando de promessas incondicionais, Deus as cumprirá, independente das falhas humanas. Outro ponto é que Cristo veio ao mundo para redimir a humanidade e ele retornará para estabelecer seu reino, e esta é uma promessa que nos enche de esperança. Um outro ponto é que a promessa da salvação para Israel nos ensina sobre a confiança na fidelidade de Deus, esperança na redenção. E por último aqui, o compromisso na evangelização e reconhecer o valor que as promessas de Deus têm. Fica aí para você todas essas ressalvas, tá? Todas essas ressalvas. E eu te aconselho a você voltar o vídeo, ler, acompanhar as referências, faça isso uma, duas vezes, escreva no caderno, faça anotações, tá? Pegue as referências, leia e seja bem-aventurado, seja mais que feliz nesse estudo bíblico da segunda lição, tá ok? Meu querido, muito obrigado mais uma vez, estamos finalizando, quer dizer, já finalizamos mais um vídeo, mas não deixe de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e nos ajudar no engajamento, tá ok? Que Deus em Cristo possa te abençoar rica e poderosamente e que as bênçãos copiosas do Senhor estejam com todos nós, desde agora e para sempre. E você diz aí da sua casa, de onde você estiver, um amém bem alto para estremecer o inferno. Deus abençoe.